Deu certo aí, Mateus? Apocalipse 2:5. Eu quero, amados, neste momento, dividir o nosso culto entre até a mensagem e depois da mensagem. Na realidade, eu queria começar pregando hoje. Mas como alguns de nós normalmente atrasam um pouquinho para chegar, eu deixei para pregar neste instante. E a palavra que eu tenho é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para mim. E eu entendo que quando Ele coloca no meu coração, Ele também quer falar com você, que faz parte dessa igreja. Normalmente, nós entendemos o pastor aqui de Apocalipse como anjo. Quando o Senhor Jesus fala assim, ao anjo da igreja escreve. Não um anjo fisicamente do céu, mas o anjo no sentido do mensageiro. Esse é o significado da palavra angelos, em grego, que traduzido dá anjo, o mensageiro. Então, quando o Senhor fala comigo, é uma parábola do que Ele quer falar com a igreja, é uma mensagem que Ele quer trazer. E a palavra que o Senhor quer que eu traga para a igreja fala sobre voltar. Daí o título que eu dei é O Retorno. E eu peço que você me acompanhe então. Meu objetivo é que ao final dessa mensagem, se você entendeu o toque do Espírito Santo, entendeu a palavra de Deus, você volte para o Senhor mesmo. Voltar do quê? Você vai me acompanhar na mensagem. Porque talvez você tenha entrado aqui e ache assim, eu não preciso voltar. Eu estou super bem. Então me acompanhe. E ao final dessa mensagem nós continuaremos, tomaremos a ceia. E a ceia é um momento de plena intimidade entre Deus e o seu Filho, entre Jesus e o seu irmão. Não pode haver nada obstruindo essa passagem. Não é uma prática religiosa, não a ceia bíblica. Por isso eu peço que você preste atenção então. E se você se identificar neste caso, você volte hoje. E realmente você vai ganhar muito com isso. Apocalipse 2:5 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Na realidade, irmãos, voltar para Deus é uma das práticas mais comuns que nós lemos na palavra de Deus. Vira e mexe, nos registros bíblicos, o povo tem que voltar. E esse voltar deixa claro para nós que o povo de Deus tende com muita facilidade a cair. E ao cair, o povo de Deus abandona o bem mais precioso que o povo de Deus tem na terra, que é o próprio Deus. Não existe nada, absolutamente nada mais valioso, mais importante do que o próprio Deus. Mas nós, o povo de Deus, somos um povo safado. Nós somos como o povo de Israel, que vivia abandonando o Senhor. Por isso o Senhor tinha que mandar os profetas, para o profeta chegar diante do povo e falar: olha, vocês me abandonaram, diz o Senhor, voltem rápido para mim. E esta história, então, é um ciclo contínuo de abandono e volta, abandono e volta, abandono e volta. Infelizmente, é o que costuma acontecer na minha vida e na sua vida. A gente anda com Deus, experimenta momentos maravilhosos, coisas fantásticas, aí alguma coisa nos seduz no mundo lá fora, e a gente esfria, a gente cai, a gente abandona. Aí a gente precisa que alguém chegue e fale: você está errado, você tem que voltar. A gente precisa de um Natan para chegar, colocar o dedo no nosso nariz e falar assim: volta agora mesmo para o seu Jesus. Bem, se você está nesse caso, essa é a palavra que Deus tem para você.
Se você está se sentindo aí meio frio, meio enfraquecido, meio morno, meio caído, meio distante, meio sem compromisso, meio sem leitura da Bíblia, meio sem firmeza com Deus, meio sem testemunhar, meio colocando a culpa fora de você e não dentro de você, ou qualquer outra característica que evidencie um afastamento, essa palavra que eu vou trazer é a palavra de Deus para você. Não adianta jogar para o lado. Sabe a palavra que cai para você e você, não é para mim. Você pensa assim, se o fulano tivesse aqui, ele que eu vi, nossa, ia ser uma maravilha. Não, é para você. A palavra do Senhor está dizendo, volta hoje. Se a gente fosse usar a linguagem de Éfeso, da carta que Jesus ditou aos Efésios, volta à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Então eu peço que nessa hora você se analise, acompanhando comigo os exemplos bíblicos de pessoas que voltaram para Deus. E talvez você precise voltar. Em primeiro lugar, o caso mais clássico, nós encontramos lá em Lucas 15, é o filho pródigo. Nós precisamos voltar para Deus como o filho pródigo voltou. O filho pródigo voltou do mundo para Deus. O texto de Lucas 15, versículo 18, diz assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Na realidade, queridos, o mundo é o que mais nos distrai. Eu não tenho dúvidas que alguns de nós aqui hoje estão mais cheios do mundo do que de Deus. Estão mais cheios de pecado do que de Deus. Outros estão mais cheios de peso. Às vezes não é pecado, mas é aquele peso que não é necessariamente uma queda em pecado, mas também não nos leva para perto do Senhor. Nos afasta, nos impede de obter a intimidade mais preciosa que existe. Então essa pessoa fica como que perdida. Pois bem, o filho pródigo é o primeiro e maior exemplo de que nós precisamos voltar para Deus. Voltar para Deus é abandonar o pecado. O filho pródigo estava na casa do seu pai, o filho pródigo tinha acesso a todas as coisas, mas de repente ele começou a olhar lá para fora, ele começou a olhar para as coisas que aconteciam lá fora e que ele não podia ter na casa do pai, e é assim mesmo que funciona o evangelho. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você conheceu a Cristo, muitas das coisas que tem lá fora não são mais para você. Paulo chama isso de velho homem. Se você já é um novo homem, uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Mas nós somos tentados e olhamos para as coisas antigas e queremos vestir a roupa do velho homem. E mesmo sendo nova criatura e brotando dentro de nós água viva, nós queremos beber água parada. Foi o que o filho pródigo fez. Voltar para Deus é abandonar o prato de lentilhas, porque, irmãos, quando nós trocamos a beleza da intimidade de Deus por qualquer pecado, é prato de lentilhas. Não presta. O que é o pecado? Perto da intimidade de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Qual prazer se assemelha ao fato de sermos sustentados e mantidos pelo Deus vivo? Se você está aqui, é prova plena e cabal que não só o Senhor te ama, mas Ele te sustenta, te dá vida, te dá vigor. E de repente, eis você e eu andando assim por esse mundo, amando coisas tão fúteis, tão passageiras. Então, cuidado, avalie a sua vida. Peça ao Espírito Santo que te mostre onde está o seu pecado, que tem te derrubado, que tem te afastado de Deus, que tem te conduzido para longe, para que você hoje rompa definitivamente com o pecado. Eu quero te fazer um desafio radical hoje. Eu não sei qual é a sua fraqueza, eu não sei o que te derruba, eu não sei qual é o seu calcanhar de Aquiles espiritual. Mas eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a hoje tomar uma postura radical e dizer assim para o Senhor, dizer para os demônios que te escutam e dizer principalmente para o seu coração: nesse pecado eu não vou cair mais. Eu não vou ser escravo do pecado.
Eu que fui liberto para experimentar a grandeza da intimidade do Espírito Santo. E estou aqui vivendo de migalhas, porque não consigo deixar pecados tão fúteis. Voltar para Deus à semelhança do filho pródigo é voltar do mundo para Deus. Mas eu quero citar mais alguns exemplos. Talvez alguns de nós precisemos voltar para Deus como Pedro. E Pedro, queridos, voltou da negação para Deus. Nós conhecemos a história, está registrada em Lucas 22, e depois na sua casa você pode ler o capítulo, mas o versículo 62 diz assim: saindo dali, chorou amargamente. Pedro tinha acabado de negar Jesus. Ele tinha sido identificado como um discípulo de Jesus, mas a situação era tão tensa que ele não teve coragem para publicamente dizer: eu sou discípulo de Jesus. E eu glorifico a Jesus onde eu estou. Foi Ele que me salvou. Se eu trabalho nesse lugar foi porque Ele me colocou. Ele não teve coragem e negou o Senhor Jesus por 3 vezes. E nós conhecemos a história, o galo cantou. E a Bíblia diz, Pedro lembrou-se da profecia da volta. E o versículo 62, continuando na história, diz, chorou amargamente. Queridos, voltar da negação é quando a gente começa a testemunhar. Se você não tem testemunhado de Jesus, se as pessoas à sua volta não estão ouvindo essa palavra sair da sua boca, Jesus Cristo, está acontecendo negação na sua vida. Você não tem coragem de assumir quem você não é luz onde você passa, você não é sal onde você convive. E quem não é luz, quem não é sal, está a ponto de ser jogado fora, está a ponto de ser vomitado pelo Senhor, porque é um cristão morno, um cristão que nega a fé. Ah, pastor, mas eu não nego, eu só fico calado. Ficar calado é negar, é ser cúmplice do inimigo, porque, queridos, o mundo não se cala, o mundo nos ataca, o diabo nos ataca, e ele nos ataca gritando, berrando. Ele quer ensurdecer a voz de Deus nas nossas vidas. Por isso nós precisamos testemunhar, nós precisamos levantar a nossa voz e dizer: eu sou um cristão, eu sou uma cristã e eu amo Jesus. Esse é o Evangelho. O mundo precisa conhecer gente que ama Jesus, que tem uma proposta diferente, uma proposta nova, diferente do Bolsonaro, diferente do PT. Se você é de esquerda, não interessa. A nossa proposta é Cristo Jesus, morto e ressuscitado. E um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Mas quem está dizendo isso? Ah, mas o mundo de hoje não está preparado para ouvir essa mensagem. Nunca esteve. Nunca esteve. O mundo nunca vai querer ouvir falar de Jesus Cristo. O mundo nunca vai querer ouvir falar que um homem nasceu, morreu numa cruz, ressuscitou, venceu a morte e vai voltar. E que as coisas dele são muito mais importantes do que qualquer outra coisa desse mundo. Por isso nós precisamos voltar da negação. Se você não tem falado de Cristo, você tem que voltar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor me chamou para ser testemunha. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Foi para isso que o Senhor te chamou. Ele não te chamou para ser um cristão que só recebe. Um cristão que tem problemas e ele é uma espécie de gênio da lâmpada para ser esfregado numa campanha de oração para resolver o seu problema. Não, o Senhor chamou você para falar dele, não negá-lo. E talvez alguns de nós aqui hoje precisemos voltar como Pedro, da negação para Deus. Mas nós precisamos voltar mais. Precisamos voltar como Jó. Jó, queridos, voltou do seu orgulho para Deus. É o que diz a Bíblia. Aqui está o versículo 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas abra sua Bíblia, em Jó 40. Jó capítulo 40.
versículos 1 a 5. Diz assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Queridos, Jó era orgulhoso. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. A Bíblia diz que ele era o homem mais justo. Mas lá dentro do coração de Jó tinha um orgulho que o consumia. E esse orgulho vai ficando claro à medida que Jó passa pelo sofrimento. E o orgulhoso pode ser correto, pode ser justo, mas quando ele tem um coração orgulhoso, ele não consegue sofrer. O sofrimento gera revolta para o orgulhoso. O orgulhoso contende com Deus porque ele se acha justo. E ele acha que não há motivos para ele sofrer. Então ele fica num ciclo contínuo, vicioso, de reclamação e murmuração. Sabe por quê? Ele é orgulhoso. O orgulhoso não consegue sofrer. O orgulhoso não consegue ser humilhado. Ele tem que reagir. Ele tem que se levantar. Ele tem que se posicionar. Por quê? A vontade dele não foi satisfeita. Queridos, Jó era assim. E ele precisava voltar para Deus e o Senhor tratou com Jó. E voltar para Deus significa humilhar-se. Quem volta para Deus do orgulho, se abaixa. Abre mão. Não importa com o sofrimento, não importa com o problema. Passa por qualquer situação sabendo que Deus está no controle. Não entra em discussões vãs. Não quer fazer valer a sua vontade. Abre mão como o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus não fazia questão de ter a sua voz escutada. Ele não queria gritar mais alto que os fariseus. Ele não ia disputar um lugar com os outros. Ele não se comparava e desmerecia alguém. Quem faz isso é o orgulhoso. Quem procura defeito nos outros é o orgulhoso. E se você é o orgulhoso, deixa eu te falar, volta correndo para Deus hoje. Volta para a humildade. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor resiste ao orgulhoso. É inimigo do orgulhoso. E a pior coisa que pode ter é alguém ter Deus por inimigo. Queridos, ter o diabo por inimigo já é normal. Nós já temos por natureza cristã. Se somos cristãos, o diabo é nosso inimigo. Seu e meu. Agora, ter Deus por inimigo é ruim. Ah, isso é ruim. Então não ache que você consegue as coisas pelo seu braço. Se você tem conseguido, o que você conseguiu até hoje foi o Senhor que te deu. Pare de achar que você é forte, que é valente, que se você não fizer, não vai dar certo. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te coloca de pé, é o Senhor que é o dono da sua vida e de tudo o que acontece à sua volta. Por isso, queridos, nós precisamos nos humilhar, voltar correndo para a humildade, parar de confiar na nossa justiça. E quem volta para a humildade não acusa o próximo. Não acusa. Não aponta o dedo. Porque sabe que seu coração é um coração fraco. Conhece a palavra de Paulo que diz assim: se alguém pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então pare de olhar para os outros e se achar melhor que os outros. Se você é assim ou tem esse hábito, você precisa voltar hoje, correndo para Deus. Se humilhar, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para julgar os da minha casa? Queridos, nós não temos esse direito. A palavra de Deus diz mais de uma vez: só existe um legislador e juiz. Quem somos nós para julgarmos as pessoas do trabalho, da escola, da igreja, das outras igrejas? O Senhor nos chama para sermos humildes e voltarmos então do orgulho como Jó voltou. Mas ainda existem pelo menos mais 2 exemplos. Tem mais, mas eu quero destacar esses 2.
Nós precisamos voltar para Deus como Isaías. E, queridos, Isaías voltou da religiosidade para Deus. Nós conhecemos Isaías 6,8, que está aí na tela. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Isaías era um religioso. O religioso está acostumado a ir no templo, e ele ia no templo. O religioso está acostumado com práticas religiosas. O religioso está acostumado com encontros. E às vezes o religioso está tão acostumado com os encontros que acha que não precisa deles. Ah, eu não preciso não. Posso ir só de vez em quando. Porque na realidade ele não conhece a beleza da intimidade. O religioso confia nos programas. E o religioso não anda na intimidade do Senhor. Era assim com Isaías. E a religiosidade tem um mal terrível, porque a religiosidade, quando nós a praticamos, ela nos impede de enxergar os nossos próprios pecados. Então nós nos justificamos na religiosidade. Ah, não, eu sou um cristão. Eu sou um evangélico. Minha situação está resolvida com Deus. Mas não consegue ver quantas coisas precisam ser transformadas na sua vida. Elas tentam tirar o cisco do olho dos outros, mas não enxergam a própria trave na sua visão. Pois bem, Isaías era assim. A palavra de Deus diz que um dia foi diferente. Num dia especial ele entrou no templo. A gente não sabe se ele entrou no meio de uma celebração. A gente não sabe se ali havia um sacrifício sendo feito e haviam outras pessoas. E Isaías teve um êxtase, uma visão sozinho e ninguém mais viu. Como aquela que acontece comigo e com você quando a gente vem ao culto e o Senhor nos toca profundamente e nos quebranta, mas a pessoa do lado não experimenta nada. Ou a gente não sabe se Isaías estava sozinho, completamente sozinho. E ali, sozinho, meditando, ele teve uma experiência física que transformou a vida dele. O fato é, naquele dia, naquela hora, Isaías descobriu que ele precisava de intimidade e não de religiosidade. Ele precisava ser amigo de Deus. E ele reconhece isso quando ele diz assim: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Por isso os teólogos costumam achar que Isaías era um sacerdote. Porque o sacerdote pronunciava as palavras, o sacerdote conduzia a adoração, conduzia a liturgia, mas mesmo ele conduzindo a liturgia, a acusação de Deus contra o sacerdote é que aquilo que ele proferia com a boca, ele não fazia com o coração. Ele era falso, como os fariseus na época de Jesus. E Isaías reconhece: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram a glória. E, queridos, Isaías achou que ia morrer. Mas o Senhor não queria matá-lo. O Senhor queria que ele voltasse. O Senhor falou assim: eu preciso de alguém. Quem que eu vou enviar? Eu quero enviar alguém que é sincero, que é vivo, que não é religioso, que não depende de um programa ou outro, mas que anda com Deus todos os dias, de segunda a segunda, que quando tem um culto vem porque ama as pessoas, ama abraçar as pessoas, ama abençoar as pessoas, ama a comunhão, ama servir com os seus dons, ama o louvor que quebranta o nosso coração, ama a palavra às vezes profética e dura que corrige os nossos pecados. Essa pessoa anda com Deus, ouve o Senhor, tem ouvidos para ouvir o Espírito todos os dias e não vive uma religiosidade. Voltar para Deus é substituir o programa pela amizade. Isaías fez isso e mudou a vida dele. Mas eu quero terminar essa mensagem e dizer que alguns de nós precisam voltar para Deus como Jonas. Jonas voltou da desobediência para Deus. Jonas 3,3 diz assim: e Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Isso agora, porque quando o Senhor mandou que ele fosse para Nínive, Jonas desobedeceu. E nós conhecemos a história. Jonas fugiu, pegou um navio e em vez de ir para Nínive,
queria ir para Tarsis. Ele estava desobedecendo. Alguns de nós estão desobedecendo, queridos. Alguns de nós estão desobedecendo a ordem de lermos a palavra todos os dias. Todos os dias. De meditar nesse livro dia e noite. Esse livro aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, não é um enfeite de estante, de biblioteca. Não é um app de celular. Esse livro é comida espiritual, é bebida espiritual. É isso que nos mantém de pé. É nesse livro que está a nossa solidez, que está a nossa santidade. É nesse livro que está a nossa vitória. E se você não medita nele, não o lê, não o busca, não memoriza, é desobediência. Se não há vida de oração, é desobediência. Se não há amor aos irmãos, na fé, é desobediência. Queridos, hoje existe um conceito tão maluco, que é o famoso conceito dos desigrejados. Já tem nome para isso. Que relega e nega tanto o amor aos irmãos, como se fosse possível alguém ser um cristão solitário, sendo que a metáfora do cristianismo é a metáfora do corpo. Tira um dedinho da sua mão, arranca quando chegar em casa, e coloca lá no quarto, vê se ele vai trabalhar amanhã. Ele não vai, ele precisa do corpo. O cristianismo é um corpo, é uma unidade. E irmãos desobedecem isso semanalmente, diariamente. Ficam sabendo dos problemas dos outros e não intercedem. Pior, não só não intercedem, como falam mal. Emprestam a boca para o diabo, para fazerem a famosa maledicência, para desmerecerem o seu irmão, a sua irmã. Isso é desobediência. Estão desobedecendo porque não entregam os seus dízimos, as suas ofertas. Não fui eu, pastor Samuel, não foi pastor nenhum que disse assim: olha, traga o seu dízimo, traga a sua oferta, porque com ela você reconhece que Deus é fiel e te sustenta. E quando você faz isso, no mínimo, você é grato. Você deposita e diz: Senhor, obrigado. Daqui a pouco nós vamos clamar pelo pastor Leonel, que até o dia 21 de dezembro convivia conosco. Mas hoje não pode nem ser visitado. Você está aí, meu irmão, com saúde. Você está aí indo e vindo. Às vezes ganhando pouco, mas tendo força para trabalhar. Quando você recebe no final do mês, você não recebe só o dinheiro do seu patrão, você recebe aquilo que faz referência à sua saúde, à sua vida. E quando a gente oferta, a gente é grato. Grato. Muitos de nós estão desobedecendo porque não amam a sua família. Não amam o marido, não amam a esposa, não amam os filhos não amam os pais. As famílias estão se esfacelando, perdendo a unidade. Queridos, Jonas desobedeceu. Mas o Senhor amava Jonas. O Senhor ama os seus filhos. O Senhor ama os filhos que fogem. O Senhor ama os filhos que se afastam. O Senhor ama os filhos que fogem para o mundo, que fogem para o orgulho. O Senhor ama os filhos que fogem para a religiosidade. O Senhor ama os filhos que desobedecem e os disciplina. Nós vimos isso hoje de manhã. O Senhor fala assim: olha, eu sou pai e eu disciplino a todo filho que eu amo. Eu açoito o filho que eu amo. Mas o ideal é que você volte a obedecer sem precisar ser disciplinado. Você quer ser engolido por um grande peixe? Quer ser carcomido pelo suco gástrico dele durante 3 dias? Quer sofrer e padecer o juízo de Deus temporariamente na sua vida? Se você não quer, pare de desobedecer, pare de trocar a presença de Deus por um prato de lentilhas. Volte para o Senhor. Não coloque a culpa em ninguém e volte correndo. E fale assim: Senhor, o Senhor mandou, eu vou obedecer. Não existe nada melhor do que obedecer ao Senhor. Obedecer de coração, com força e com vontade. Eu quero concluir
dizendo que talvez você precise voltar para o Senhor. Eu não conheço a sua vida, eu conheço a minha vida, e quando o Senhor fala comigo, eu acho uma bênção. Eu amo quando o Senhor fala assim: Samuel, eu quero você mais perto de mim. Eu quero você andando mais na minha presença. O que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que bater? Você quer apanhar do lado esquerdo ou do lado direito? Você quer 5, 10, 20 chibatadas? Quantas você quer? Mas quando a gente volta, a palavra de Deus diz que a fé está esperando por nós. Quando o filho pródigo voltou, a palavra de Deus diz assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho falou: pai, peguei contra o céu. Tá bom, você voltou. Mata o novilho cevado, põe um anel no dedo, coloca a sandália no pé e vamos nos regozijar. Voltar para o Senhor é festa. Voltar para o Senhor é voltar para o Espírito Santo. É tirar os olhos do mundo e achar que você estava feliz, mas é na presença do Senhor que há a verdadeira felicidade. É voltar a experimentar os dons do Espírito. É absorver e sentir mesmo, no seu íntimo, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, por aí vai. É entender que Deus tem um propósito, e você está no centro do propósito, e por isso você está bem. Sua vida está boa, você está feliz, está animado, a ansiedade já se foi, a depressão já passou, porque você voltou para o Senhor. Você voltou para a festa. Queridos, o Senhor quer que o seu filho, a sua filha esteja na presença dele. Abandone o mundo, abandone o orgulho, a religiosidade, abandone a desobediência e viva a festa da presença de Deus. Essa mensagem é para o indivíduo. Eu estou pregando aqui coletivamente, mas ela é para o indivíduo. Porque só você sabe se você tem andado longe de Deus. Não tem jeito do marido falar e vigiar a esposa nesse requisito. Ou do pai, o filho, o pai. Você sabe o que você precisa melhorar. Você sabe o pecado que você tem que abandonar. Você sabe o muro do mundo que você tem que derrubar e que tem atrapalhado a sua visão de Deus, porque tem te ofuscado. E você pensa mais nas coisas do mundo do que nas coisas do Senhor. Você sabe o que você precisa corrigir em termos de obediência. Por isso eu disse, eu quero fazer deste culto uma divisória. Deste momento do culto, na realidade. Eu não sei quem tem que voltar. Mas se você tem que voltar, a hora é agora. O momento é esse. Para você falar: Senhor, eu quero andar mais perto do Senhor. Eu não quero andar distante. Então nós vamos orar agora. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre como está a sua vida. Feche os seus olhos um instante e faça esse passar a limpo da sua alma. Veja como está a sua comunhão. Veja se você já andou mais perto de Deus. E se hoje você tem andado mais afastado. O Espírito Santo vai falar com você. Ele vai falar. E agora, como eu disse, não interessa quem está do seu lado. Interessa quem está dentro de você. Interessa a voz que você escuta. Que voz você está escutando? Eu quero orar por você, que precisa voltar, que não tem vergonha mais, não é orgulhoso ou orgulhosa de reconhecer a sua necessidade de voltar. Eu quero orar por você, que sabe, eu tenho que voltar.
do meu orgulho, da minha religiosidade, do meu mundanismo, da minha pecaminosidade, não interessa. Eu tenho que voltar. E eu vou fazer isso agora. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Se você entendeu e é para você, se o Espírito Santo aplicou ao seu coração, eu quero orar junto com você. E você que entendeu e sabe, é comigo essa palavra, fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Eu quero ministrar na sua vida. Se foi para você, fique em pé no seu lugar. E você vai dizer: Deus, é para mim. O alvo sou eu. E eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu não sou mais justo do que ninguém. Eu não vou ser juiz de ninguém. Eu não vou pôr a culpa do lado de fora. Eu não vou acusar o próximo. Eu não vou colocar a culpa na igreja. Eu quero voltar. Ore ao Senhor, fale com Deus agora. Coloque diante do Senhor a sua vida e diga: Senhor, me recebe de volta. Eu quero uma festa. Eu quero uma festa. Igual o Senhor deu uma festa para aquele menino que voltou, eu quero ser recebido pelo Espírito do Senhor. Eu quero os dons do Senhor. Eu quero o fruto do Espírito. Eu quero essa festa espiritual. E quero sair muitíssimo melhor do que eu entrei. Eu quero voltar. Senhor, nós que estamos de pé, queremos voltar. Voltar à tua presença. Voltar à plenitude do Espírito Santo. Queremos romper definitivamente com o pecado em nome de Jesus. Não queremos justificar o nosso erro, o desejo da nossa carne. Nós queremos reconhecer que somos carentes de Jesus. Queremos voltar a falar dele. Queremos parar de negá-lo, Senhor. Queremos levantar a voz e dizer: o Senhor Jesus mudou a minha vida. Quero relembrar os milagres que ele já fez, os pecados que eu já abandonei e que caí de novo. Eu rejeito isso. Diga para o Senhor e diga que você vai andar com ele, vai andar na presença dele, vai obedecê-lo à risca. Oh Senhor, escuta a oração do teu povo. Escuta agora. Senhor, nós temos buscado um avivamento nessa igreja. E eu creio que esse avivamento virá. As respostas de oração virão. O poder do Senhor será derramado. A tua unção será intensa aqui. Nós não vamos viver uma religiosidade. Nós vamos experimentar um mover novo, poderoso, algo que nós não conhecemos ainda. Porque nós queremos andar com o Senhor. Não nós, não a nós, Senhor, não a nossa força, mas a presença do Espírito Santo do Senhor. Anda conosco, Senhor. Nós queremos voltar ao Senhor e queremos viver a presença do Senhor de uma vez por todas, para a glória de Cristo Jesus. É a nossa oração. Fazemos nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de assentar, se tiver alguém em pé do seu lado, dá um abraço nessa pessoa, no nome de Jesus.